Olha que matéria maravilhosa! Esta semana, quando o senhor Romeu Zema foi lá no Derrubando Muros e falou até que não precisa ter anistia não, né? Só ter um... a gente pode pensar que sabe um rejulgamento, né? Não precisa... não sou tão favorável a essa anistia não. Já começou a abrir mão da anistia para ser aceito pelo regime e falou tantas outras asneiras. Aí eu comentei o vídeo desse grupo, Derrubando Muros. Falei, gente, é um movimento ligado a todo mundo da FHC, Armínio Fraga, Ana Antônia, Isabela Teixeira, Raul Jungmann, Nelson Jobim, que hoje está no BTG. Eu fui citando lá um dos nomes que estavam presentes nesse grupo. Aí o Caiado, em um desses ataques que ele fez ao Flávio, que a gente comentou acho que ontem, ele também foi nesse Derrubando Muros. O Flávio não confirmou que iria. Aí o que é que o Guilherme Amado vai falar? Sobre esse grupo. Movimento de Terceira Via diz que votaria em Lula em segundo turno contra Flávio Bolsonaro. A Terceira Via é Lula. É Lula. É Lula. Olha lá, ó. São os aliados de Zema e Caiado. O valor da democracia precede uma crítica administrativa ou executiva, disse Martins sobre a disputa entre Lula e Flávio em entrevista ao matinal do Guilherme Amado. Apesar do voto no Lula, o coordenador do Derrubando Muros admitiu que houve um desencantamento em relação à expectativa de que ele fizesse um bom governo. O cara sabe que é um governo de bosta, né? Fezes, como diz o vinheteiro. Mas não tem que votar, não, porque é a democracia que está em risco. A percepção geral do segmento em que eu atuo é que o país patinou, de que nós tivemos um governo medíocre. Mas eu vou votar no Lula de novo porque eu sou terceira via. Terceira via é Lula. Esfrega na cara aí, vai. Diz então, terceira via é Lula. É Lula. É Lula. Vem com aquele papo. Nem Lula nem Bolsonaro é Lula. Não me vem com esse papinho. O Lucas Bove não vai falar especificamente do Lula, para a terceira via, mas ele vai falar dessa turma que no frigir dos ovos está apoiando o Lula com suas ações. Ele vai falar de algumas figuras. E para mim isso aqui também mostra, né? Esse movimento do deu. Acabou a paciência com a galera que tá de descaração. É mais uma traíra que vai pra frigideira. Então qual o Ricardo Salles, né? Nosso querido Visconde de Sabugosa. Ricardo Salles saiu atirando pra todo lado aí. Falou mal do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos. Fez campanha pro Marçal aqui contra o Ricardo Nunes, que podia não ser o candidato dos sonhos dele, mas era o candidato do Bolsonaro. E pior, fez campanha contra a Marina Helena também, do Novo, partido para o qual ele foi, que não teve a legenda pra prefeito. E aí ele foi pedir dinheiro pro Marçal, pra campanha do Marçal. Então assim... são inconsistências, é gente que tá ali dia após dia batendo. O Caiado agora com essas coisas que ele colocou aí, o Caiado aumentou o ICMS, fechou tudo na pandemia. Que moral que ele tem pra falar alguma coisa? Com todo respeito, tem um trabalho, tem uma história, eu não tô aqui pra ofender a moral de ninguém. O meu papel como político é tentar trazer todo mundo pra convergir. Agora, você pega uma figura como o Ricardo Salles, que tentou 5 vezes e nunca se elegeu, só se elegeu graças ao Bolsonaro e ao Valdemar e ao fundo do Valdemar, que aliás ele queria também pra prefeitura, só saiu atirando quando achou que não ia ter a legenda, porque o presidente não tinha se decidido, ele ficou com medinho de ser humilhado, essa palavra que tá na moda, humilhado por ser preterido, que é algo absolutamente normal na política, e abandonou toda a sua tropa, inclusive André do Prado, pra quem ele pediu apoio pra prefeitura, e resolveu sair xingando o Valdemar, xingando todo mundo. E aí, você pega um cara desse que teve 600 mil votos, que só é conhecido estadual e nacionalmente graças ao Bolsonaro, e ele sai falando um monte de besteira. Tem muito desavisado, que precisa pegar ônibus às 6 horas da manhã e tudo mais, e não acompanha o dia a dia. Aí vê o Salles falando aquilo, não sabe que o Salles mudou de lado, que o Novo tá interessado em ferrar o Flávio. Sabe por quê, Alan dos Santos, na minha opinião? Porque o Novo quer que o Flávio chegue desgastado no segundo turno pra poder barganhar com o Flávio. Tal qual o PSD, tal qual o MDB. Por que será que o Zema colocou o candidato dele no PSD? Vocês já se perguntaram isso? Num partido de centro, de centrão. Por que será? Por que será que ele insistiu em não fazer essa parceria com o Flávio? Não sei o que, fez uma graça, fez outra. Será que ele realmente está preocupado com o Banco Master? Ou ele está a serviço do PSD? Ele está trabalhando, porque as pessoas não entenderam. Quanto maior a diferença, eu acho que o Flávio vai para o segundo turno se houver na frente do Lula, tá? Quanto maior a diferença entre Flávio e Lula, nas duas situações, principalmente se o Flávio estiver atrás, maior vai ser o poder de barganha do Centrão para apoiar o Flávio no segundo turno. Ou seja, quem está pregando aí o voto ideológico no primeiro turno e fingindo, porque todo mundo sabe que o Zema não tem chance de ganhar, nem o Caiado, muito menos o Renan Santos, quem está pregando esse voto está prestando um serviço ao Centrão, está tirando o poder do Flávio, está fazendo com que o Flávio fique mais exposto no eventual segundo turno. Aí o desavisado ela fala, puxa, até o Salles, que é bolsonarista, tá falando mal do Flávio, acho que eu vou de Zema. Não, eu viajo no interior de São Paulo. As pessoas falam, você vai dobrar pro Salles, ele tá no PL. As pessoas muita gente nem sabe que ele mudou, até porque eles não usam laranja, eles usam verde e amarelo, né? Então as pessoas nem sabem que ele mudou. O nosso papel, como políticos bolsonaristas, que estão do mesmo lado, quem mudou de lado foram eles. E de vocês, uma imprensa séria que quer o bem do Brasil, é sem dúvida nenhuma desmascarar essa galera. É difícil de entender? Não é, né? Não é, né? Convenhamos, não é difícil de entender. Falou de um monte de coisa nessa parte, né? Ele fala de gente que é ingrata, gente que não era nada sem Bolsonaro, que aí também tá na questão da ingratidão, como os políticos usam o próprio partido e fingem indignação, né? A tropa dos princípios e valores, né? A turma aí, os caçabistas.